Abrimos nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ediquel, que é traduzido quer dizer rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Amém? Podeis assentar, glória a Deus. Estava tentando sair de casa, caiu um temporal, irmão. Não sei se aqui caiu, né? Caiu também? A chuva foi muito forte. Acredito eu que deve ter irmão que ficou no meio do caminho aí, não conseguiu chegar, né? Acredito eu. Exceto o pastor Renato e a irmã Vilma, que estão afastados, que a Vilma pegou Covid-19. A família da irmã Neves também está afastada, porque a Rosa pegou Covid, então tem que se afastar. Melhor ficar 7 são aqui dentro do que um monte de gente doente. E o Adail, que melhorou, já está aqui conosco, né? Glória a Deus. E cada um, que se por acaso pegar Covid, por acaso ficar muito doente, fique em casa, cumpre o seu protocolo de 7 dias e depois volta, né? Para ter a igreja sadia, a igreja não proliferar, né? Porque infelizmente, essa doença está demorando para ir embora. Mas ela vai, uma hora ela desaparece. Quem foi Daniel? Daniel, ele era príncipe. E com a invasão de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, e eles levaram cativo Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E foram levados cativos para a Babilônia, fora o rei, fora a multidão de pessoas. Mas esses homens eram homens especiais. Eu vou voltar aqui na parte de trás do livro de Daniel. O que o rei exigiu de Daniel. Primeiro, aqui no capítulo 1 de Daniel, disse assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E o disse o rei a Aspenaz, chefes dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Olha o que ele exigiu: mancebo em que não houvesse defeito algum, tinha que ser formoso de parecer, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento
e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção de cada dia. Então, o rei exigiu que esses homens fossem inteligentes, bonitos, sem defeito, que eles iam servir no palácio do rei. A Daniel, o rei colocou o nome de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, de Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abidnego. Então os nomes foram trocados, por isso que a gente fala Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é os nomes dos três que foram mudados, de Ananias, Misael e Azarias. O nome deles foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o de Daniel para Beltesazar. Então eles eram homens separados, homens inteligentes, e Daniel era um homem de oração, um homem poderoso em oração. Tanto é que ele foi levado para a cova dos leões por orar. 3 dias, 3 vezes ao dia ele orava. Estava pregando na nossa igreja em Vila Penteado, na sexta-feira agora, e eu perguntei aos irmãos quem lia a Bíblia. E eu vou perguntar hoje aqui, quem lê a Bíblia todo dia, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7, 8 com Marcos. Lá tinha menos que vocês. Como que um crente pode viver uma vida em comunhão com Deus se não lê a palavra? Você tem que ter um objetivo espiritual. Às vezes eu abro a Bíblia, e todas as vezes que eu abro a Bíblia para ler, Deus fala comigo, todas as vezes, porque é a boca de Deus falando. Ela fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. E por isso que vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam se consagrar. E à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai se consagrando. A palavra de Deus vai te direcionando para o melhor, para o lado espiritual, não para o lado carnal. Se a pessoa não lê Bíblia, não ora. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Quantas pessoas que oram 1 vez por dia? Levanta a mão, 1 vez por dia. 2 vezes por dia, 3 vezes ao dia, 1, 2. Quem não ora nunca, todos os dias, pode seja se eu não oro, levanta a mão. Só o Gabriel levantou a mão. Você fez assim? Se nós quisermos combater o inferno, se a igreja de Cristo quer ser vitoriosa, a igreja é você, não é esse templo. Esse templo nós podemos pegar ele e botar lá para baixo, botar lá para cima, mudar, fazer outra igreja. Mas a igreja, sem vocês, ela é um templo vazio. A igreja somos nós que somos a igreja, que fazemos parte do corpo da igreja. Quando Jesus fala em João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira e vós as varas. Toda vara que está em mim tem que dar fruto, e toda vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Mas aquela que dá fruto, ela é limpa, para que dê mais frutos ainda. Então Jesus está falando: eu sou a videira e vós as varas. Nós somos as varas. Daniel era uma das varas de Deus, e ele foi enviado para a Babilônia para encarar o rei, para mostrar para o rei que Deus existia na terra. Tanto que Deus pesou a mão sobre Nabucodonosor,
quando ele disse: eu, com toda a minha sabedoria, com toda a minha ciência, com todo o meu poder, eu construí a Babilônia. E uma voz do céu dizia: caiu, 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 caiu de ti o reino. E Nabucodonosor virou bicho durante 7 anos. Comia a erva do campo, nasceu unha. Sabe aqueles bichos que você vê lá? Eu mais ou menos imagino assim, né? A Bela e a Fera. A fera. Então Nabucodonosor ficou igual a fera. Perdeu a inteligência humana, perdeu tudo, foi comer capim. Porque ele se orgulhou, ele achou que ele é que fazia. Então tudo que você faz, irmão, dá glória a Deus. Porque Nabucodonosor não deu glória a Deus e Deus mostrou para ele que quando passou 7 tempos, que ele voltou ao normal, que Deus reconduziu ao trono, ele escreveu: só o Deus Altíssimo do céu e da terra. Ele reconheceu agora que Deus era acima dele. E Daniel, homem muito desejado. Versículo 11 disse: Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Imagine você ter uma visão, porque Daniel teve 3 semanas triste. Ele diz aqui, ó. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, por 21 dias. E ele diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele estava em jejum e oração. E quando ele levantou os olhos dele, ele viu um homem. Aleluia. Ele viu um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de ufaz. Era um ouro especial, um ouro diferente da que tem na terra. Os seus lombos cingiam, o seu corpo era cor de turquesa. O seu rosto era como o rosto de um relâmpago. Já viu um relâmpago, irmão? Você nem dá para ver direito o relâmpago, risca o céu assim. E o rosto dele era como de um relâmpago. E diz mais, não é? Os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão, aquela voz forte. E as pessoas que estavam com ele fugiram, foram embora, correram, temeram a visão, e ele ficou sozinho. E ele diz assim: fiquei, pois, eu só, vi esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura e em desmaio, e não retive força alguma. Mas, contudo, a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido. Ele ficou dormente. Tal visão, irmão, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Digam aleluia. Ixi, esse aleluia está ruim, hein? Fala aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espanta o capeta aí do seu lado, aí, irmão. E eis que uma mão me tocou e me fez que movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele disse: homem muito desejado. Olha que Daniel, ele tinha um currículo
Ele tinha um conceito com Deus fora do comum. Fora do comum. E ele era um homem amado, muito desejado. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então o texto diz aqui, no primeiro dia, hoje é o primeiro dia da nossa campanha aqui, em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus. Então a gente precisa se humilhar. O nosso coração precisa estar ligado com Deus. Esquece segunda-feira. Tem gente aqui que está com a cabeça na segunda-feira. E se ela não existir segunda-feira? Se ela não aparecer? Deixa lá o versículo. E se ela aparecer? Deixa para amanhã. O amanhã não te pertence, nem a mim, nem a você. É hoje. Então se liga aí com Deus. Se liga aí, irmão. Diga para o seu irmão do lado: se liga aí, irmão. Se liga aí. Liga, 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 liga nesta hora. Oh, oh. Pede, 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 pede para Jesus agora. Liga aí, irmão. Liga sua tomada em Deus. Quando a gente começa a aplicar o nosso coração à oração, então você marca e fala: olha, eu vou começar a orar tal horário. Tal horário vai ser meu horário de oração. Aí você vai lá e vai orar com Deus. Vai começar a aplicar o seu coração na oração. Você tem que arrumar um tempo para Deus, para falar com Ele. A gente não arruma tempo para falar com as pessoas no Zap, a gente arruma tempo para falar com as pessoas no telefone, tem gente que arruma tempo para visitar parentes, tem tempo para ir no açougue, tem tempo para ir na padaria, tem tempo para ir no mercado, tem tempo para visitar a sogra, tem tempo para visitar o irmão, a irmã, tem tempo para visitar a mamãe, para fazer aniversário, para isso, para aquilo. Você tem que ter o seu tempo para Deus. Isto é sagrado. Você tem que ter o seu tempo para Deus. Chova ou não, escurece ou não, faça o sol durante o dia ou não, você tem que ter o seu tempo reservado para a sua oração, para a leitura da palavra de Deus. Porque se você ler a Bíblia, se você orar, se você se consagrar, o nível dos nossos cultos serão mais quentes, serão melhores. Deus enviará pessoas para estar aqui conosco, para ser libertas pelo poder de Deus, mas precisamos estar ligado. Vira para o seu irmão do seu lado e diga: fica ligado. Fica ligado. Meu irmão. Aí Daniel agora começa a ouvir a palavra de Deus. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Houve uma batalha, antes de chegar esse personagem até onde estava Daniel, houve uma guerra espiritual. Por isso que às vezes nós não sabemos, talvez você teve uma guerra espiritual para chegar aqui. Não sei qual foi a tua guerra particular. Eu lembro uma vez que eu marquei a ceia 8 horas da manhã, era um domingo. Marquei a ceia 8 horas da manhã. Eu não morava aqui no Jaraguá ainda, eu morava lá em Vila Penteado.
E quando eu saí na garagem, o pneu do carro murcho. E agora? Bom, vou trocar o pneu, né? Então pus o macaco debaixo e aquele macaco não ia, irmão. Duro que nem um pau. E o negócio não ia. Aí sabe aquele ferro que você... E eu comecei a fazer tanta força que ele foi afinando. Ele foi trifelando. E o macaco não saía do lugar. Eu falei, Jesus, os irmãos estão me esperando lá para dar ceia, como é que eu faço? Aí nisso apareceu um cunhado meu, falou, o que foi aí, Davi? Olha, rapaz, eu preciso ir para a igreja, não tenho como trocar esse pneu aí, não tem como ir. Ele falou, não, pega meu carro e vai. Foi aí que foi minha salvação. Cheguei atrasado, mas aconteceu. É um impedimento. Às vezes, na hora que você vai para o culto, chega um parente. Aí você olha para sua mulher, bem, hoje eu não vou na igreja não, ficar aqui, vamos curtir com esse parente. É um estorvo. Mas chegou justo na hora do culto, Mas na hora do culto chove. Choveu hoje? Choveu. Você tem que vencer a chuva. Ah, mas tinha trânsito, um acidente. Tudo acontece. Estava aqui no ano novo com uma irmã, de repente a criancinha começou a chorar do nada. Aí trouxeram para eu orar aqui, orei. Foi a Raquelzinha, né? E o pai teve que largar aqui as coisas para ir embora para casa por causa da Raquel. Irmão, isso não é coisa normal. Não era nada, né, irmã? Era manha, né? É 37 ou é 39? E então, irmão, isso é uma obra do capeta. Para atrapalhar a sua vida. Para atrapalhar a sua vida. Atrapalhar a vida dos irmãos. Estava tão feliz porque fazia tempo que ele não vinha na igreja. Presta atenção, irmão. Vai chegando o horário do culto, as coisas vão acontecendo. Então você, com seus olhos espirituais, você abre o olho japonês. Abre aí. Abre o olho. Pronto. O olho espiritual. Para que o inimigo diz, tive vantagem sobre aquele crente hoje não foi na igreja, estou feliz, o inferno bateu palma e o crente está lá em casa, ou sei lá onde ele está. Então precisamos, e tem gente que fica doente na hora do culto, a pressão sobe, a diabetes vai lá para cima, e não sei o que, irmão, vem para a igreja, vem receber oração, porque isso não é normal. Apareceu uma dor na perna, não consigo andar. Mas justo na hora do culto, sai Satanás, em nome de Jesus, bate o pé. Aprenda, começa a aprender a lutar contra o inimigo da tua alma. Começa a aprender a ser um guerreiro de Deus no mundo espiritual. No mundo espiritual. Vou arrumar uma viagem, o diabo vai arrumar uma viagem para vocês. Pode ter certeza que ele vai arrumar. O diabo chega, você precisa de um bronzeado. Faz tempo que você não vai na praia, não é? Faz tempo mesmo. Então, vai lá, vai se bronzear. E o crente, é mesmo, né? Mas tem a campanha. Você faz o ano que vem. É a serpente do jardim do Éden, irmão. Você faz o ano que vem, você vai ser um crente. É mesmo, acho que eu vou tirar esse ano para folgar. Vou tirar esse ano para ficar mais à vontade. Só que o inimigo está te amarrando com uma teia de aranha, sabe como é que é? Uma teia vai te amarrando. E Daniel ficou lá 21 dias porque o anjo mensageiro que estava para trazer o recado para ele, estava sendo amarrado pelos príncipes da Pérsia, os demônios que estavam no espaço. Se eles são poderosos,
Imagine nós. Se os anjos são poderosos, guerreiros, aí veio Miguel. Miguel, o anjo guerreiro, veio para ajudar o anjo mensageiro. Para que Miguel ficasse lá brigando, ele escapou para falar com Daniel. Então, às vezes, irmão, a tua oração, os teus pedidos, não está chegando, porque tem uma barreira espiritual a ser vencida. Então é hora de jejuar mesmo, é hora de clamar, é hora de se aproximar de Deus e esperar como Daniel esperou 3 semanas. 21 dias esperando uma resposta. E o Senhor disse: vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos do homem, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão vieram-me dores, e não me ficou força alguma. As forças que vieram sobre Daniel, ele ficou sem força, ficou doente. É o tal poder de Deus que veio sobre ele. Como, pois, pode o teu servo desse meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Muitas vezes nós perdemos as forças, estamos sem força. Como diz o hino da Edna, sem força para reagir, é sem força para reagir. Às vezes você não tem força. Quem vai te fortalecer é o Senhor, vai te dar força. E diz aqui que como a semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou. Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Então, falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então o Senhor exige de nós ânimo. Anima-te, irmão. Vira para o seu irmão do lado e diz: tenha ânimo. Anima-te. E diz o texto que ele se esforçou. Ele se esforçou para ficar em pé. Então ele foi uma guerra espiritual muito grande. Muito grande. A guerra espiritual, Satanás, quem não conhece o mundo espiritual, acha que tudo está normal. As coisas começam a acontecer e você acha que é normal. Não é normal. Não é normal. Se você fica sempre doente, não é normal. Se qualquer coisa você está enfermo, não é normal. Se os negócios estão indo para trás, não é normal. Se as vendas caíram, não é normal. Se o seu salário estagnou-se, não é normal. Se a tua máquina que você trabalha está quebrando todos os dias, não é normal. Se a tua máquina de lavar que você acabou de comprar queimou, não é normal. Tem um demônio chamado devorador. A pastora Edna pregou domingo passado aqui, e ela disse que uma pessoa viu um demônio dentro da casa, que era horrível, um devorador, comendo pelas beiradas. E ele vai destruindo. Capítulo 10 do livro de São João diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Estava lendo essa semana
um vídeo, vendo um vídeo, na Flórida, nos Estados Unidos, assinaram uma lei, que a pessoa pode roubar até $1.500 e não dá nada, não dá cadeia. Então as pessoas largam os vidros abertos dos carros, para eles não quebrar os vidros e levar o que ele quiser dentro do carro. Então eles entram na loja, pegam, vamos supor, essa urna custa $1.000, ele pega essa urna, $1.000, põe debaixo do braço, ninguém fala nada, ele vai embora. Ele entra no mercado, ele rouba até $1.500 e vai embora. Aqui no Brasil já tem um projeto de lei do partido PSOL, que quem roubar até um determinado valor também não será preso. As coisas estão chegando aqui. Está chegando aqui. Isso é uma obra do diabo. É uma obra de Satanás, que está dominando. Como tinha aquela música que cantava na rua, aí está tudo dominado. É o próprio diabo pôs a música, está tudo dominado. Pôs na boca deles as palavras. E então nós como crente, nós como servo do Senhor, levando nossas mãos todos os dias, eu te repreendo, espírito do diabo, eu te repreendo, potestade maligna, príncipe das trevas, eu te repreendo, saia da minha empresa, saia da minha casa, saia dos meus negócios, saia do meu bolso, saia da minha casa, saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai! Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? O nome de Jesus. Um pregador, ele estava pregando na igreja, e chegou um homem, trouxeram um homem para ele orar, e a mulher disse: olha, ele está com perturbação mental, ele não consegue mais trabalhar. E então ele orou para aquele homem. Orou. E o homem foi sentar no banco. Mas o Espírito de Deus levou ele a olhar para o homem de novo. E ele olha para o homem. E quando ele olha para o homem, Deus abre as visões dele e ele vê, sentado no ombro daquele homem, um demônio, como fosse um macaco, e com as mãos na cabeça daquele homem, apertava a cabeça dele. Vocês estão entendendo o que é o diabo, o inimigo das nossas almas? E ele chamou aquele homem de volta, e quando ele veio à frente, o pregador então repreendeu aquele inimigo, e aquele inimigo soltou aquele homem. Quando soltou aquele homem, aquele demônio tipo um macaco foi embora, aquele homem disse: estou livre, nunca me senti tão bem na minha vida como estou me sentindo agora. Satanás quer mexer com você, com as suas amizades. Às vezes você não chega, a pessoa está diferente com você. Aquele que se dizia ser seu amigo, de repente começa a ficar diferente com você. Quando você chega em casa, o seu marido está zangado, está nervoso, está querendo quebrar tudo, você pensa que é normal? Você pensa que sua mulher não quer fazer comida para você, não quer lavar roupa para você, não quer passar, você acha que isso aí é normal? Você acha que a pessoa não tem vontade de cozinhar, não tem vontade de ter um lar abençoado, você acha que isso é normal? É Satanás trabalhando para impedir a bênção da sua vida, porque ele não quer ver ninguém feliz. E quando o Senhor
está falando nessa noite. Você tem que ter uma batalha. Uma batalha no teu casamento. Uma batalha com os teus filhos, que Satanás quer roubar eles. Uma batalha com a tua vida profissional. Você arruma um emprego, vai trabalhar uma semana, na segunda semana já não está querendo ir mais, perdeu o ânimo. Isso é normal? Uma pessoa que constantemente fica desempregada, isso é normal? Não é normal. Não se firma. Pessoa que não se firma em nada, começa a estudar, começa a fazer uma faculdade e passa 2 anos, não é isso que eu queria. Matricula em outro curso. Estuda mais 1 ano, não é isso que eu queria. Sai daquele curso para outro curso. Não é isso que eu queria. Você acha que isso é normal? Sim ou não? Então é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. E como se vence as batalhas espirituais? É pelo nome de Jesus. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Deus está falando nessa noite aqui, que Ele vai abrir portas para você, mas depende da sua atitude. Não reclame quando você teve que vir para a campanha. Não diga palavras, eu não sei porque eu fui fazer essa campanha. Você já perdeu sua bênção aí, na sua boca. Não sei se vai dar. Você já perdeu a sua bênção. Eu não sei se eu posso. Você já perdeu a sua bênção. Quando eu vou orar para uma pessoa e diz para ela: vê se você pode, agora você está com dor na perna, pisar no chão. Eu estou errado, não é ver se você pode. Você deve bater a perna no chão para ver que foi curado em nome de Jesus. É diferente. É diferente. Precisamos orar. A igreja de Cristo precisa orar, precisa jejuar, precisa pagar o preço. Não o preço que Jesus pagou, porque ninguém paga, não tem uma alma nessa terra que consegue pagar nem uma unha que Jesus fez. Mas Paulo disse uma palavra extraordinária: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Às vezes você conhece pessoas na família e você está vendo que ela está se perdendo. Está se perdendo. Mas eu na minha família não tenho ninguém para o mundo das drogas, não tenho ninguém na prostituição, não tenho, mas está perdendo a salvação. A salvação eterna, que não foi comprada com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então nessa noite, comece uma batalha espiritual, uma batalha de oração. Eu lembro que uma madrugada, algum tempo atrás, foi até bem antes de eu ficar doente, da Covid-19, e eu acordei doente. Lembro que eu acordei doente, e
A minha bexiga ardia que nem fogo. Eu falei, mas o que é isso? Aí eu peguei, pus minhas mãos e disse, em nome de Jesus, eu te repreendo espírito de enfermidade. Jesus, eu quero acordar amanhã cedo, livre desse mal. E quando eu acordei de manhã, estava tudo normal. Mãe, me leva para o socorro, pai. Fulano, me ajuda aí. Aprenda a orar. Aprenda a orar. E você fica lá 8 horas sentado olhando para a cara daqueles homens. Ninguém te atende. É um descaso total. Estão culpando a pandemia, mas sempre foi assim. Os hospitais sempre foram assim, lotados e ninguém atende ninguém. E quando atende, você sabe, é Buscopan. Se está com vômito, é Plasil. Não é? E assim os medicamentos que a gente já conhece, está na prateleira da sua casa. Começa a aprender a orar. Eu lembro quando o Lucas ficou doente, ficou verde, cara. Ficou que nem essa, quase de cor, não vou exagerar, né? Mas ele ficou verde, amarelo. Os olhos dele abriam assim. Se fosse depender dos médicos, dos resultados dos exames, ele tinha morrido. E eu descia lá. Lucas, vamos orar. Comecei a ungir ele com óleo, orava, repreendia aquela enfermidade maligna, foi uma batalha espiritual, até que, presta atenção na mensagem aí, irmão, até que, ele foi curado. Eu lembro da Tetezinha que chegou aqui na frente, estava ruim, não estava, Antônio Carlos? Foi numa quinta-feira, né? E depois que ela recebeu a oração da fé, ela saía assim, ó. Ela não era, Antônio? Ela saía assim, ó. Como se diz? Eu fui ungida. E daquele dia ela melhorou, né, Antônio? Ela já começou a comer. E ela está lá na praia, lá, feliz da vida. Creia no poder de Deus. Há enfermidades que é para a glória de Deus. Às vezes tem pessoas aqui que estão podres aqui na igreja. Podre no sentido de tanta gripe, tanto não sei o quê. Passa perto de mim e não diz, bispo, você pode orar por mim? Não fala. Onde está a humildade? E onde está o desejo de ser curado? Está aparecendo uma irmã que pediu para eu orar por ela e falou, ó, não me cure, hein? Não quero que o senhor me cure, hein? Mas por que, irmã? Porque senão eu perco o auxílio do INSS. Falei, então nem vou orar. Vai que. Não é? Então nós precisamos aprender a ter nossas armas. As armas da nossa milícia são poderosas em guerras. Poderosas. Né? E diz assim, eu disse, porque eu vim a ti, eu tornaria a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe.
Às vezes, irmão, a gente está na mesma situação desse anjo aí. Precisava de ajuda, só veio o Miguel ajudar ele. E às vezes a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, que os irmãos sejam uns irmãos de oração. Sejam uns irmãos de que lê Bíblia. Que se interessa pela Bíblia. Que faça pergunta. Olha, eu li aqui a Bíblia, estou em dúvida. Fala comigo. Que eu vou te esclarecer as dúvidas que está na palavra. Um dos maiores livros que você deve ler. Começa pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, que é logo em seguida dos Evangelhos. É um dos maiores livros que conta a história da igreja. Começa a ler. Leia um capítulo, começa a ler. Quando você começa a ler e se interessa pela Bíblia, então já vem um segundo. Não, vou ter que ler esse segundo. Eu comecei a ler a Bíblia faz pouco tempo, aí eu já estou terminando o profeta Isaías. Comecei aqui no livro de Gênesis, já estou em Isaías. E todo dia eu leio o texto, estou findando já Isaías, e marco com a minha caneta, marca texto, todos os versículos que eu acho interessante, e eu começo. E eu comecei a ler essa semana, o Senhor falando comigo, Isaías capítulo 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É a palavra que conforta. Levanta-te e resplandece. Jesus está mandando você resplandecer, brilhar. Você não pode ser uma lâmpada queimada. A lâmpada, ela pode ser lâmpada, mas às vezes ela está queimada. Você tem que brilhar no mundo, no nome de Jesus. Aonde você estiver. Daniel brilhou na Babilônia porque ele tinha Deus do seu lado, ele andava com Deus. Ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, interpretou as revelações de Beltesazar, as de Dário, e afim. Daniel foi um dos servos do Deus Altíssimo que brilhou, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram na fornalha do rei, e não prostraram-se perante a imagem, e não o forno, a fornalha, o fogo, não consumiu eles, a não ser as cordas e o chapéu. E Nabucodonosor diz, não joguei 3 na fornalha, vejo que tem 4. E um é semelhante ao Filho dos deuses. Então ele já sabia. Jesus entrou na fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Jesus vai entrar na sua fornalha, irmão. Qual é a sua fornalha? Qual é? Às vezes você fica preocupado com pessoas que se desviam do caminho do Senhor. Judas não era um apóstolo? Ele não foi lá e vendeu Jesus? Olha, ele andou com Jesus, viu maravilhas, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus levantar paralítico, fazer com que os cegos enxergassem. Ele viu coisas que nós não vimos. Mas por causa do dinheiro ele resolveu vender Jesus. E às vezes, meu querido, minha querida, você tem alguém na sua família que saiu do Evangelho, que outrora servia a Jesus. Está aqui a Helena, ela tinha um irmão que era crente, fervoroso, largou de Jesus, foi morar na rua. Foi ou não foi? Depois Jesus resgatou ele. Hoje ele está crente ainda? Hã? Não entendi. E como, né? Ele dormia na rua, na Cracolândia. Você olha a Cracolândia, nem repórter entra naquela Cracolândia. Quem domina lá? É o demônio. Pessoas que são médicos, advogados,
empresários que perderam tudo por causa da droga. Quem os leva para isso? É o inimigo das nossas almas. Então, quando o inimigo, aquela serpente do Éden, enganou Eva, ela continua a enganar. Que isso? As religiões tudo igual. Deus está em todo lugar. Pronto. A pessoa ouviu essa palavra, entrou no coração, já se perdeu. Olha o que eu disse, tudo igual não. Tudo igual não. Na minha igreja, onde eu congrego, lá nós não temos estátua para ajoelhar perante ela. Nós não temos idolatria, nós não temos feitiçaria. Nós lidamos com o Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que fala conosco, que limpa, que nos ensina. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então é uma diferença muito grande. O cara pegou uma roda de bicicleta, é cheio de raio, né? Pegou um cubo, colocou no meio e falou, aqui é Deus. E aqui são as religiões, tudo leva a Deus. Mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, cuidado com o engano do inimigo. Cuidado com ele. Cuidado, irmão. Quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Repreende no clarão da luz. Olha bem para a cara dele e manda ele embora no nome de Jesus. Quando você vem se sentir tentado, se sentir muitas vezes tentado pelo mal, clame o sangue de Jesus. Diz, eu te repreendo, demônio da minha vida, eu te repreendo, demônio, sai em nome de Jesus, sai. Você exerceu sua autoridade de crente. Você acha que um policial, como que ele exerce a autoridade dele? Dizendo para o bandido, sabe, você é bonzinho, você é vítima da sociedade, BBB. O que o policial fala? Mão para a cabeça. Mão para a cabeça. Costa aí. Se ele não exercer a autoridade dele, o ladrão toma a arma dele e mata ele. Mas ele é treinado dentro do quartel para tomar uma atitude, para algemar aquele homem. Minha mulher tinha um primo policial, moço novo, começando a carreira do militar. Não sei como eles prenderam aquele homem, se eles algemaram, como é que eles fizeram, puseram na viatura, pois aquele ladrão conseguiu tomar a arma do primo da Edna e matá-lo dentro da viatura, porque ele não vigiou. Ele não exerceu a autoridade que foi ensinado para ele no quartel. E então, quando você é ensinado aqui, pela palavra de Deus, quando você é ensinado para repreender toda a fúria de Satanás, você tem que fazê-lo, você tem que pisar, a planta do teu pé, disse o Senhor a Josué, será o seu termo onde você pisar. Então você tem que fazer do seu mundo Cristo, 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 sempre Cristo. Algema o inimigo da tua alma. Como que você algema o inimigo da tua alma? Dizendo, eu te amarro em nome de Jesus. Você está amarrado em nome de Jesus. Você vai bater em retirada. Quando você vê que as coisas não estiver acontecendo normalmente, tiver uma anomalia, uma coisa diferente, então você clama o sangue de Jesus. Levanta a sua mão. Vira para a direção da tua casa agora, da direção da tua casa, porque quer ficar em pé, pode ficar em pé, gira o corpo, se precisar girar o corpo, você vai levantar sua mão em direção da tua casa, olha aí, já começou a manifestar, vira lá em direção da sua casa,
o inimigo da tua alma. Você vai orar pela tua casa agora. Tudo que está acontecendo lá, tudo de ruim, você vai repreender em nome de Jesus. Feche os seus olhos, porque agora é uma batalha espiritual. Jesus, aqui está o teu povo, com as mãos levantadas, em direção à sua casa, à sua residência. Pai, tudo que está ali, Senhor, impedindo a vitória do teu servo, da tua serva, tudo que está amarrando aquele lugar, eu repreendo agora. Espírito maligno, principado, potestade, eu te repreendo em nome de Jesus. Você caia por terra agora, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu quero vitória na minha casa, eu quero vitória na casa dos teus servos, eu quero vitória, 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 vitória pelo poder de Jesus, vitória sobre as finanças, vitória sobre as enfermidades, vitória, vitória, vitória contra toda sorte de malignidade. Eu declaro a vitória, declaro agora, irmãos, eu declaro vitória, diga, em nome de Jesus. Saia todo espírito maligno, tudo aquilo que tem se levantado contra mim, em nome de Jesus, eu declaro a vitória, pelo poder de Jesus. Pode aplaudir o Senhor agora.